Agora, se isso vai mudar a perspectiva para o Banco Central reduzir juros, é uma condição, é aquele negócio que a gente gosta, a gente brinca, né? Condição necessária é diferença de condição suficiente. Isso é uma condição necessária. É suficiente? Não, tá? Porque tem a tramitação, você pode ter mudanças e ter o próprio cumprimento dessa meta, né? O governo Lula se gaba muito, né, do histórico do primeiro governo dele, de não ter entregue superávites crescentes, etc. Era outro ambiente econômico, era outro momento do país, era outro momento do mundo. Então, não necessariamente vai se reproduzir. Agora, é uma condição necessária, foi endereçada. A gente teve outro vetor importante, que foi o IPCA da semana passada, vindo abaixo do esperado. Ele vai ter uma reaceleração, sim, no segundo semestre, provavelmente, para fechar o ano em torno de 5,5%, 6%, mas ele veio abaixo do esperado, portanto, essas expectativas podem ser frustradas, né? Talvez para baixo disso. Ainda assim, a gente precisa ver a tramitação. Agora, o que pode acontecer, na minha percepção, é que no próximo comunicado de maio, ele venha, mantenha a taxa de juros, mas já comece a sinalizar a possibilidade. Como ele pode fazer isso? Tirar os tons mais agressivos. Por exemplo, o trecho que ele cita a possibilidade de elevar novamente a taxa de juros pode ser retirado. Ele pode flexibilizar uma ou outra frase para dar um indicativo, e daí depois especifica na ata, né, pessoal? Para dar um indicativo de que, não necessariamente em junho, mas em agosto, ele possa vir a começar a reduzir esses juros, tá certo? Como o mercado precificava lá atrás, lembra? Início do segundo semestre, daí deteriorou, daí o pessoal jogou para o final desse ano, daí o governo falou que tinha que ser antes, daí o pessoal achou que o Banco Central ia ceder as pressões, não cedeu e agora voltou para onde a gente estava lá atrás, que é início do segundo semestre. Então, a gente está caminhando, sim, para uma redução de juros. E daí, qual é o desdobramento prático? Podemos entrar num ciclo virtuoso de redução estrutural, sustentada, ainda que gradual, de juros, como foi, por exemplo, o ciclo de gestão do Ilan Goldfein, que daí possibilitou o último bull market brasileiro, de 2016 a 2019. E sendo o caso, considerando que a bolsa está barata, podemos ter espaço, sim, para alguns ganhos, ainda que marginais. Não precisa de muito. A bolsa está negociando, por exemplo, em termos de múltiplo, a 2 desvios padrões abaixo da média histórica dos últimos 15 anos. Ou seja, se você voltar para um desvio padrão abaixo da média histórica, já é um ganho interessante. Se você voltar para a média histórica, de acordo com algumas pessoas, você pode estar falando aí, mantendo premissas de consenso do mercado de lucro esperado para 2023, a gente pode estar falando de 25% de ganho no Ibovespa, BOVA 11. Ou seja, vai ter um outro nome que vai subir mais. Então dá para destravar algum valor o início dessa discussão. Mas vai depender de tramitação, vai depender do endereçar da equipe econômica da arrecadação e vai também da conjuntura, como ela vai se desdobrando, tá? Porque é um tipo de arcabouço que depende muito de crescimento de receita, muito associada a crescimento econômico, que está bem depreciado em termos de expectativa para 2023, 2024, até 2026. A gente não tem, por exemplo, a mediana do Focus, crescimento de 2% até 2026. Não tem. É 1,9, 1,8 no máximo, tá certo? Na mediana, tá, pessoal? Vai ter um outro nome que vai mudar, mas não tem crescimento, então não tem muito mais para onde vir a arrecadação, né? Ou seja, o contexto não é tão positivo, tão promissor assim, mas dá para dialogar, pelo menos tem número. A materialidade importa nesse caso.